Irmãos, como o pastor apresentou, eu sou o Henrique Ferraz. Eu vim de Brasília aqui para a terra, para essa terra, para Portugal, sob a orientação do próprio Deus, do Espírito Santo. Enfim, ele mandou eu vir para cá. Mas eu não vou pegar tempo dando as credenciais ou explicando o motivo pelo qual eu vim. Eu, de fato, vou dedicar esse tempo completo para aquilo que o Espírito Santo quer, para eu trazer para vocês algo diretamente dele. E, antes de mais nada, comentando o que o pastor falou há pouco, sobre alegria. Alegria, real, de fato, quando a palavra fala que a alegria é a nossa força, a alegria, ela é a nossa força verdadeiramente. E também o contrário disso, a falta de alegria, ela demonstra que algo... Só um momento, deixa eu só arrumar aqui uma coisa na minha câmera. Pronto. Ok. E quando o pastor ele falou a respeito de alegria, e ele falou, olha, se murmuração trouxesse bênçãos financeiras, o bolso estaria cheio. E, isso que ele falou tem muito sentido. E algo que eu notei interessante quando eu vim aqui para Portugal, é que, de fato, acho que Portugal, em um contexto de Europa, as pessoas são mais frias. E por esse fato, e também por querer nos adaptar, a gente começa a ficar mais sério, a gente vai pegando nossa alegria e vai colocando no bolso para tentar ficar europeu ou para não ser visto como estranho nessa terra. Só que algo muito interessante, por mais que a gente tenha que se adaptar a essa terra, Deus, ele te deu uma essência. Deus te fez nascer no Brasil. E o Brasil tem uma característica alegre, quente. Você tem uma raiz. E essa raiz que você tem, que você trouxe do Brasil para cá, ela não pode secar, ela não pode morrer. Você precisa se adaptar, você tem que saber se portar. Você tem que, de fato, no seu trabalho, onde for, você ter um estilo onde, lógico, o seu patrão não acha estranho. Mas você não pode perder sua raiz. Porque se Deus quisesse que você fosse europeu, ele fazia você nascer na Europa. Mas se ele fez você nascer no Brasil e vir para cá, existe motivo. Existe. E um desses motivos, eu tenho certeza, é essa alegria que nós temos. E isso que nós temos tem que vir para a Europa. De fato, o lado europeu tem que entrar em nós. Mas, se a Bíblia fala que a alegria do Senhor é a nossa, é a sua força, então a alegria do Senhor é a nossa força. E a ausência de alegria significa o quê? Que você está fraco. Pois, se você está fraco, assim como você... Quando você chega no médico e ele pergunta, você está tendo sintomas, ele pergunta, o que você tem? Provavelmente você tenha, vamos supor... Não vou usar Covid. Mas você tem alguma doença específica. Você vai sentar na frente do médico e vai falar, doutor, eu sinto isso, isso, isso. E você vai listando. E ele vai dizer, você tem determinada doença ou determinada enfermidade. Irmão, se você chegar na frente de Deus, ou como diria o pastor Bud, chegar na frente do pastor Bud, do nosso pastor, e falar, olha, eu estou triste, eu estou com falta de senso de propósito, eu estou capengando, certo? Eu estou com falta de alegria. Ele vai falar, olha, você está fora da rota. Você não está exatamente onde Deus quer que você esteja. Por isso que estão surgindo sintomas. Vários deles. Então, como diria o pastor Bud, aquele ha-ha-ha, por mais que pareça soar falso, você chegar no quarto, chegar no seu canto e falar ha-ha-ha por diversas vezes, até que esse ha-ha-ha vire uma realidade. Não desista, não é falsidade. Como assim não é falsidade? Mas eu estou sendo forçado a dar um ha-ha-ha. Irmão, a fé é crer em algo que não existe como se já existisse. Ou como diz Marcos 11:23,
Se você crê e disser a este monte, ergue-te, lança-te no mar, e não duvidar do seu coração, mas crê naquilo que diz, aquilo que disser será feito. Quantas vezes tem a palavra dizer? Ou falar? 3. São 3 vezes. Então, o ha-ha-ha, ele é uma manifestação da sua voz. E o ha-ha-ha é uma manifestação do fruto do Espírito, que é a alegria. A alegria, ela tem frutos, ela se manifesta de diversas maneiras. E uma dessas maneiras é a alegria, que você pode fazer força. A alegria é um elemento do fruto do Espírito, assim como também é o domínio próprio. Você tem que fazer força para ter um domínio sobre você mesmo, certo? Você precisa também ter força, você precisa ter empenho para ser manso. Você precisa ser dedicado em Deus e na palavra para ser bom. Aí, quando a gente fala de alegria, a gente confunde o fruto do Espírito Santo, alegria, com alegria sentimentos. Sentimento, estar alegre, não é, você não tem que estar alegre, você é alegre. Não é um estado, é uma permanência. A alegria, você não espera fatores externos para ficar alegre. A alegria do cristão não vem de fora, ela vem de dentro. Você decide jogar para fora. E a partir do momento que você decide jogar para fora, essa alegria, ela incomoda Satanás. Essa alegria, ela incomoda a depressão. Essa alegria, ela precisa ser exercitada. Você não espera finanças, você não espera pessoas, você não espera cônjuge, você não espera o pastor para ficar alegre. Você fica alegre porque você é alegre e essa alegria vem de dentro. Amém? Não era isso o tema da ministração, mas veio uma linha do que o pastor falou lá no início. Pois bem. O tema da ministração é falar do meu grande amigo Espírito Santo. Irmãos, eu tenho uma paixão louca, pelo Espírito Santo. Desde que eu me converti há alguns anos atrás, eu não vou citar credenciais, não se preocupe. Você vai me conhecer com o tempo, eu vou estar aqui muito tempo com vocês. Quanto tempo seja necessário que Deus precise que eu esteja com vocês, eu vou estar com vocês e vocês vão me conhecer com o tempo. Mas, enfim, irmão, o que eu aprendi nesses últimos tempos com o Espírito Santo ou na verdade, com esse tempo de cristão que eu tenho, eu aprendi, ou eu corri atrás o máximo possível de entender como o Espírito Santo quer se comunicar comigo, como ele faz para se comunicar comigo. Eu sei que nesse culto, agora, eu podia trazer uma palavra para, de fato, afoguear. Ou então, essa palavra, de fato, afoguei, porque a responsabilidade não é minha, é do Espírito Santo. Eu solto a palavra é dínamos, a palavra é poder. A palavra, ela gera os seus próprios efeitos, independente do Henrique. Quando ela é falada e ela sai da minha boca e ela se propaga, ela tem um efeito aí na sua vida de quebrar julgos, de ajudar você a dar uma alavancada naquela alegria que você está tentando fazer força. Essa palavra que não é do Henrique, mas é de Deus, mas que o Espírito Santo pediu para falar e que eu fale para você. Alegria. Deus e o próprio Espírito Santo se responsabiliza dessa palavra se materializar em milagres e maravilhas na sua vida. Ei, irmão, pega essa palavra. Você pega essa palavra porque ele, de fato, quer você alegre. Oh, irmão, eu fiz todo um esquema de algumas coisas que eu precisava ministrar, ou que eu falei, o Espírito Santo, ele me trouxe algumas coisas, mas ele vê a necessidade de cada um, porque ele precisa alcançar. Ele não precisa que eu fale bonito, ele não precisa que eu fale palavras persuasivas, ele precisa apenas que eu pegue a palavra certa, que você precisa, e eu coloque aqui. E essa palavra é alegria, alegria exercitada por você, saindo de dentro. Ah! Irmão, e além disso, eu vou trazer aqui um pouco da matéria de como ser guiado pelo Espírito Santo. Se você já fez o Rema, você vai estar habituado no que eu tenho aqui para falar para você. Só que diferente de uma aula do Rema, eu vou passar por pontos nos quais o Espírito Santo falou para eu trazer aqui.
Então, se você vê em determinado ponto, opa, tinha outras formas do Espírito Santo guiar escritos lá na apostila. Aí eu falo, calma, irmão. Aqui, diferente do ensino, é uma ministração, uma pregação. E nessa pregação, eu vou levar o que o Espírito Santo especificamente falou para trazer para vocês. E uma questão interessante do que o Espírito Santo falou é a principal forma que ele tem de nos guiar. A principal forma que o Espírito Santo tem de guiar um cristão é por meio do testemunho interior. Irmão, a gente aprendeu no Rema, vocês, eu cheguei por agora, então eu não sei o tema das ministrações dos últimos meses, mas ser guiado pelo Espírito Santo através do testemunho interior é algo singelo. É algo tão singelo que se você não tiver conectado, se você não tiver assim com Deus, você não tiver na frequência do Espírito, as coisas podem passar batidas. E você pode pensar, ei, eu acho que o Espírito Santo não está falando comigo. Eu acho que aqui nessa terra, eu estou achando que Deus me deu uma pequena abandonadazinha. Ou ele deu uma olhadinha para o lado e eu fiquei aqui no ponto cego. Não, irmão. Deus está sempre olhando para você. E Deus, por meio do Espírito Santo, está sempre falando de você. E essa principal forma do Espírito Santo guiar, que é o testemunho interior, ela funciona mais ou menos da seguinte forma. Quando você está orando, ou você está tendo atitudes na sua vida, ou quando você está, ou seja, agindo, e você precisa de uma orientação, aqui em você vem uma paz. E quando vem essa paz, ela significa avance, ela significa um sinal verde. Assim também como nesse testemunho interior, que é o quê? O Espírito Santo dentro do seu espírito, dando alertas lá. Aí você sente dentro do seu espírito. E quando você sente um freio, irmão, você não precisa me perguntar como é esse freio. Primeiro que não existe uma especificação de como é. Esse freio, cada pessoa sente, mas você sabe que é um freio. Dentro de você parece, rapaz, sabe, que quando você mete o pé no freio e o carro e dá aquele susto, ou quando você está perto de um parapeito e, opa, quase caí, é algo assim inimaginável esse freio. Essas são as principais formas do Espírito Santo guiar. Mas uma coisa que o Espírito Santo me trouxe, e eu queria trazer para vocês, é que muitas vezes existe ausência. 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 Você está orando por algo, você está querendo tomar um rumo, um caminho na sua vida, você ora, enfim, por vários motivos. Só que você não sente nem uma paz, ou seja, um impulsionamento para se fazer, mas você também não sente um freio, de fato, te amarrando para você não fazer. Você simplesmente tem uma ausência. Ou seja, não teve freio, não teve funcionamento. Aí tem muita gente tratando essa falta de freio como uma aceleração. Um exemplo. A pessoa orou para adquirir um bem, para fazer uma viagem, para tomar uma decisão na sua vida ministerial. A pessoa orou alguns dias e botou um limite, vamos dizer assim, um limite. Eita, eu só tenho até essa data para resolver. E chegou até esse último dia e a pessoa não sentiu nada. Aí, o que as pessoas estão acostumando a fazer? E é isso que o Espírito Santo pediu para trazer aqui. Porque você já sabe muito bem essa questão do testemunho interior da forma do Espírito Santo guiar. Mas essa questão da ausência, algumas pessoas estão tratando da seguinte forma. Não tive um freio, vou fazer. Irmão, tome muito cuidado com isso. Por quê? A ausência de freio é o quê, Henrique? A ausência de freio é a ausência, o nome está falando. A ausência de freio não significa que bote o pé no acelerador. Faça isso. Então, Henrique, se eu não tive nem
um freio e nem uma aceleração, agora você está me dizendo que a ausência de freio não significa que eu tenho que ir em frente? E agora, o que eu faço? Irmão, é o que eu tinha começado aqui no início. Existem outras formas do Espírito Santo guiar. O testemunho interior é uma delas. Mas a nossa carne, a nossa mente, o jeito natural das coisas, ela tenta, sem a gente nem perceber, dar uma pequena burlada. Não estou falando que deliberadamente a pessoa decidiu seguir um caminho, mesmo ele tendo a possibilidade de estar errado. Ninguém quer errar, ninguém quer decepcionar Deus. O nosso objetivo é fazer aquilo que Deus quer. E um detalhe interessante: Deus, ele quer conversar com você. Aí a gente entra, inclusive, em outro ponto. Esse primeiro que a gente falou foi a ausência de freio ou de um impulsionamento não significa que... A ausência de freio não significa acelere. As outras formas do Espírito Santo guiar é o próprio Espírito Santo falando com você, dentro de você. Ou o Espírito Santo usando, também tem a outra questão, de usando irmãos para falar com você. Mas, lembre-se, se um irmão vier para falar com você, dizendo que algo é vindo de Deus, esse algo tem que testificar dentro de você, tá? Porque o mesmo Espírito que está dentro da pessoa que está sendo usada para falar com você, também está dentro de você, ok? Eu estou falando esse ok? Desculpa, eu estou aqui na câmera, estou me acostumando. Mas... Então, tem que ficar afinadinha quando uma pessoa vem falar algo de Deus para você. Se a pessoa vem falar algo de Deus para você e arranha você no meio, irmão, lógico, se não for alguma correção, porque correção dói, fato. Se não for isso, se for algo que a pessoa está falando, e no reino é muito explicado, um profeta chegando e fala, olha, você tem que casar com fulaninho, fulaninho é para você. Irmão, o profeta não define com quem você vai ou não casar, com quem você vai ou não namorar. Quem define isso é você. E nem Deus define com quem você vai casar ou namorar. Esse irmão está acabando. Está acabando com meus planos? Como assim? Não é Deus que define? Irmão, se Deus definisse com quem você vai casar e falasse que você tem que casar com ele, Deus estaria quebrando um próprio princípio, que é dele mesmo, que ele criou, que é o livre-arbítrio. Deus não quebra os próprios princípios. Aí você fala, mas o que acontece? Quando você quer alguém e você leva isso a Deus e fala, Pai, esse é o fulano que ele quer, me fale sobre ele. Aí, o próprio Deus, que conhece você, conhece o fulaninho, vai dizer, olha, eu acho que não é por aí. Ou seja, ele sabe que é uma pessoa que não vai dar certo com você. Ou ele sabe também que é uma pessoa que vai dar certo. Mas, no final das contas, a escolha de quem é sua, porque Deus te deu o livre-arbítrio. E fugir novamente do tema, mas o Espírito Santo quer, então eu faço e falo. Mas, enfim, essa questão de ser guiado pelo Espírito, eu falei desse começo. Agora, uma outra parte que o Espírito Santo trouxe para mim, para que eu trouxesse, ou seja, para que eu levasse para vocês, quando a gente não está numa frequência do Espírito Santo, porque o Espírito Santo está sempre falando, como se fosse uma frequência de rato. Quando você está orando em línguas, está se santificando, está ficando alegre independente das circunstâncias, você vai subindo, certo? Espiritualmente falando, ficando na frequência do Espírito Santo. Consequentemente, você ouvindo melhor aquilo que ele tem para falar com você. E a partir do momento que você fica nessa frequência, você consegue escutar o Espírito Santo com mais clareza. Só que o que ocorre muitas vezes no nosso dia a dia? O diabo vai, como diz o pastor, algumas pequenas concessões, que não necessariamente são pecado, mas que vai tirando você da vontade boa, agradável e perfeita de Deus. Ou seja, vai fazendo com que você vai ficando um pouco abaixo da frequência. Deus continua falando, mas você não vai estar escutando. Aí o ser humano, ele costuma, como eu havia falado, procurar jeitinhos. E um desses jeitinhos é o seguinte: a gente quer brincar de... como eu digo isso para vocês? Quer brincar de
mímica com Deus, a gente quer brincar de charada com Deus. Como assim? Vou explicar. Você pensa, nossa, tal coisa aconteceu, eu orei, e no dia seguinte, eu vou dar um exemplo. Você está querendo comprar um carro. Aí você ora você fala, pai, eu quero carro. Olha, não, você fala, nossa, mas eu preciso de uma entrada para esse carro. Aí você pega e ora para ter a entrada, o valor da entrada do carro. Aí a entrada vem. Aí você pega aquele valor da entrada e escolhe. Gente, eu não conheço muito de carro, não, mas você escolhe um carro top de linha, certo? Você dá a entrada e vem prestações altíssimas. Quando você está pagando as prestações, em determinado momento, às vezes você não consegue pagar mais. Aí você pensa, nossa, mas eu orei para ter entrada para comprar aquele carro. Então, pelo que eu entendi aqui, se eu orei para a entrada e a entrada veio, então é vontade de Deus que eu tenha aquele carro. Então, por que, meu Deus, o que eu fiz de errado, que agora chegou a parcela, 5 meses depois eu não consegui mais pagar, estou enrolado, me tomaram o carro e alguns fatores. Irmão, deixa eu explicar alguma coisa para vocês. Quando você ora e declara venha dinheiro, o dinheiro vai vir. Porque Deus vos deu poder e autoridade do nome de Jesus. Então, você solicitar dinheiro ou solicitar. Enfim, eu não queria focar só nessa parte do dinheiro, mas eu acho que é um exemplo mais entendível. E pelo tempo que eu ainda tenho, eu não vou poder dar outros exemplos. Então, vamos ficar nesse. Então, você ora, aí você fala, Deus, mas eu orei para ter entrado, então, como assim? Eu não consigo pagar? Por que deu tudo errado? Irmão, você orou porque você tem autoridade no nome de Jesus para vir o dinheiro veio. Então, só que você deveria ter dedicado tempo. Você não estou falando que é você. Eu estou falando, a pessoa que orou devia ter dedicado tempo para saber se, na verdade, era vontade de Deus. Primeiro, que ele tivesse um carro, que provavelmente Deus não vai se opor a isso, a não ser que no que Deus tinha para você, você teria que largar tudo e você não teria mais dinheiro para pegar aquele carro, um exemplo. Mas você precisa dedicar aquele tempo para saber se de fato Deus precisa ou quer que você compre aquele carro, é um exemplo. Por quê? Se for sim da vontade, se Deus vai te falar, Deus sabe todo o seu dia de amanhã, ele sabe toda a eternidade, ele sabe aonde você vai chegar. Ele sabe de onde você saiu e ele sabe de onde você vai chegar. Então, ele sabe se você pode ou não comprar aquele carro. Mas o que acontece? A gente, muitas vezes, fica voltando na antiga aliança, no tempo dos mistérios, no tempo que Deus mandava fumaça, fogo, que Deus guiava por meio de sinais. Então, muitas vezes, quando a gente não está escutando Deus da maneira que a gente devia escutar, a gente começa a ficar ligando a sinais, mímica de Deus, mistérios. Só que, olha, a vontade de Deus, sabe qual é? É sentar na sua frente, igual eu estou aqui, só que não pela câmera, com você do outro lado, olhar nos seus olhos e falar exatamente os planos dele para você. Ele não quer brincar de mímica, certo? Ele não quer ficar fazendo joguinhos com você. Não há tempo. Nós estamos nos finais dos tempos. Deus precisa que muitas coisas ocorram e que essas coisas ocorram agora de forma rápida. Ele precisa que os planos dele se concretizem. Ele precisa de você. E precisa de você não pela canela, não no joelho, ele precisa de você mergulhado nesse oceano chamado vontade de Deus. E nesse oceano chamado vontade de Deus, a vontade é boa, agradável e perfeita. É um lugar onde, independente de posses, independente de pessoas, independente de locais, esse é o local onde você vai se sentir perfeitamente bem, independente do que você esteja passando. Enfim. Irmão,
pulando essa parte, porque vejo que falta só 5 minutos, algumas coisas que te impedem de ouvir o Espírito Santo, eu digo, eu costumo brincar e exemplificar para que ensinamentos que provavelmente sejam um pouco difíceis, eles fiquem mais fáceis. Então, a palavra que eu uso são entupimentos de vias espirituais. Esses entupimentos de vias espirituais são coisas que você provavelmente está fazendo. Não necessariamente é pecado, mas provavelmente na sua vida não convém. Que estão impedindo o fluxo de Deus na sua vida para que você entenda Ele de maneira perfeita e que você escute Ele da maneira que Ele precise que você escute. Que você escute. E uma dessas coisas e que Deus me trouxe, eu preciso falar para você, é algo bem sutil. Chama-se intenção do coração. Irmão, eu poderia chegar aqui e falar de vários assuntos. Casamento, obediência, está na perfeita vontade de Deus, dentre vários motivos. Só que Deus me trouxe algo para trazer aqui para vocês, e esse algo ele trouxe para mim alguns anos atrás, e eu levo isso muito a sério, que é a verdadeira intenção do coração naquilo que você está fazendo. Quando eu falo entupimento das vias espirituais, é porque eu trago esse exemplo muito parecido com o entupimento das vias sanguíneas, tá? Colesterol alto. O colesterol alto entope as veias e ele é chamado daquela doença invisível. Você não vê, tá tudo ok, tudo normal, mas a alimentação ali não tá 100%. Em determinado momento, uma veia específica, ela se entope e a pessoa tem um infarto. Ela estava parecendo bem, parecendo ok, ela estava com todo aspecto de saúde, mas dentro dela, algo muito sucinto, algo muito leve, estava errado e estava entupindo. E da mesma forma que eu trato a intenção do coração como algo que só você e Deus sabe. Às vezes você não está prestando muita atenção e eu vou explicar isso para vocês. Eu vou pedir para vocês abrirem Mateus capítulo 6. Na verdade, eu acho que se vocês abrirem, o meu tempo não vai dar. Mas eu vou ler para vocês. No versículo 1. Guardai-vos de fazer a vossa esmola, ou, dependendo da versão, a vossa oferta diante dos homens, para ser vistos por ele. Ou seja, aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai que está no céu. O que ele está dizendo aqui? Quando você for ofertar, eu não vou ler os outros versículos, eu vou explicar o contexto. Ele está falando, se você for ofertar, não esconda a mão, ou não deixa que as pessoas vejam, para que você não fazer para chamar atenção, ou seja, tirar 100 euros da carteira, levantar para que as pessoas vejam e deem. Por quê? Se você faz isso para as pessoas verem, o galardão daquela sua oferta, ela não vai vir de Deus, ela já vai vir dos homens. Todo mundo olhou e, uau, esse irmão disponibiliza mesmo. Calma, eu não estou querendo dizer que quando você mostra o dinheiro que você vai ofertar, você está fazendo isso para aparecer. Eu não sei, ninguém mais sabe. Só quem sabe a intenção do coração é você e Deus. Tá? Eu vou chegar num ponto, eu vou continuar explicando. E a próxima parte, que eu deixei anotada para ficar mais fácil, Mateus, o 5, no versículo 5 fala, quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé nas sinagogas e às esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Ou seja, aqui está falando de pessoas que vão orar, de judeus que iam orar e oravam alto, com palavras rebuscadas para chamar a atenção, para mostrar que eram inteligentes. Só que o que acontece? Elas queriam chamar a atenção de pessoas. E a palavra fala que o galardão que ele vai receber não vai ser de Deus, vai ser das pessoas. E eu vou chegar num ponto.
E por fim, aqui no versículo... Tem alguma palavra aí que eu não... No versículo 16 fala: e quando jejuardes, não vos mostrais tristes ou contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto para que os homens, que pareça que estejam jejuando, ou seja, as pessoas fazendo, eu estou triste, eu estou doente, eu estou aqui porque eu não comi direito, porque eu estou fazendo jejum. E isso eu estou colocando para vocês para dar uma explicação muito singela. Irmão, um exemplo disso pode ser dado, inclusive, na igreja. Sabe? Quando você vai ali ministrar, ou quando você vai servir num departamento, e você vai servir, sabe? Ninguém vai saber a intenção do seu coração, só você e Deus. E eu trago para vocês um tomar de cuidado, para que quando você esteja fazendo isso, a intenção no coração de vocês não seja aparecer para um outro irmão, para um pastor, para uma liderança, não importa onde você esteja. Porque quando você faz isso para homens verem, o seu galardão vai vir dos homens. E olha, às vezes vai ser um tapinha nas costas, às vezes uma oferta, às vezes um cargo de liderança, às vezes um cargo de pastoreio, às vezes um cargo, sabe? E isso vai ser o limite. Mas quem sabe isso? Eu estou falando que quem ajuda, quem está ali, quer aparecer? Não, não é isso que eu estou falando. E não é isso que eu estou falando mesmo. Eu estou falando que a intenção do seu coração precisa estar sendo agradar e fazer isso para Deus, e não homens. Porque para homens existe um limite, tapinha nas costas ou cargo ou liderança. Quando você faz diretamente para Deus, o seu galardão, ele vai ser infinitamente maior. Em qualquer área, em várias áreas da sua vida, você vai receber direto do eterno, não só aqui, mas nos tempos vindouros. O galardão de Deus, ele é infinito, ele não acaba, porque o nosso Deus é infinito. E para quem não sabe o que é galardão, galardão é uma recompensa de Deus, que pode ser em várias áreas da sua vida. E isso, irmão, eu estou trazendo para você, que a partir do momento que você ajusta essa intenção do coração, e você sabe que você não está fazendo o seu serviço para homens e sim para Deus, você também não se magoa. Eu não me magoo? Irmão, se você sabe que você está fazendo, você está trabalhando diretamente para Deus, e existem, lógico, pessoas que estão apenas em comando de liderança, porque Deus colocou, mas que o seu trabalho diretamente para Deus, você não se entristece. Se alguém te viu, se alguém ligou para você, se o pastor, ele chegou e falou, e parabenizou porque você arrumou o culto todo, porque você, nossa, eu cheguei cedo, eu limpei a igreja e tal. Ok, se você receber um amém, um tapa nas costas, ou um parabéns, ótimo. Eu não estou falando que a gente não pode receber isso. Eu só estou falando, irmão, que isso é algo muito sucinto. Você precisa, a partir de hoje, prestar muita atenção. Eu estou fazendo isso aqui. E esse algo que eu estou fazendo é diretamente para Deus? Ou tem uma raiz de pessoas verem, agradar para que as pessoas... Olha, quando você fazer, pessoas vão ser agradadas. Mas o seu intuito, você tem que estar dia após dia afunilando para que você pense, quem tem que ficar feliz é Deus. E fazendo isso, irmão, você, eu digo, nunca vai se chatear dentro de alguma congregação que você estiver. E se você se chatear, irmão, por algo que aconteça, porque é normal, por exemplo, se o irmão vier chutar sua canela, vai doer, você vai ficar indignado, você vai sentir dor. Poxa, mas vai passar, sabe? Você vai sentir porque você ainda tem alma e você ainda tem corpo. Mas muitas das coisas não vão mais te ofender, porque você sabe que está fazendo para o seu Pai, para o seu Deus.